E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você aprende a interagir com o gráfico e entender a melhor maneira de você operar. Você que está chegando agora, vai deixando seu like, vai se inscrever no canal. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui eu vou te passar um passo a passo, a forma correta de você ver o gráfico, de você analisar o gráfico, para que você tenha a real compreensão da forma correta de operar. Então você que está chegando agora, está vendo eu fazendo essa entrada aqui. A minha entrada foi na expectativa da continuação dessa tendência. Porém, ela fez uma correção um pouco mais profunda aqui. Então, antes que fechasse o movimento, eu fiz uma entrada com mais duas taxas, tá? Acreditando naquele movimento que eu esperava. E assim, ó, tá lá. Pena que não fechou as três taxas, né? A expectativa era da continuidade do movimento aqui. Ele não fez a continuidade aqui, veio mais abaixo. Antes que fechasse o tempo da minha entrada, tem muita gente que pergunta assim, você espera o tempo. Não, gente, no mesmo tempo do trade, eu faço a minha entrada quando isso acontece. Por quê? Esqueci a ferramenta, né? O Point to Fix. Point to Fix. Isso, garoto. Não abriu o Point to Fix. Aliás, não abriu um monte de coisa aqui que eu precisava. Deixa eu fechar aqui. Às vezes é aquela coisa de eu querer gravar logo, né? Guardar o material para vocês. Ó, preço trabalhando acima da região de resistência. O pensamento é que ele venha fazer esse movimento. Fiz entrada naquela região, onde ele trava com pavio aqui. Ele veio buscar um pouquinho mais baixo. Antes que o tempo fechasse, entrei com mais duas taxas aqui, acreditando na continuação do movimento. Ele continuou, pena que não pegou as três taxas, mas saí altamente lucrativo, tá bom? Você que está chegando no canal agora, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Inclusive, você pode baixar este e-book aqui, ó, inteiramente grátis para você. É um e-book onde eu trabalho 36 páginas aqui, eu trabalho 16 padrões que todo trader pode aprender. São 16 padrões de vela que todo trader pode aprender, não. Ele praticamente tem que saber, tá? Para baixar é simples, você vem aqui nos links do meu canal. Tem o link do Telegram onde você vai baixar, tem meu Instagram para você seguir também. Tem o meu canal, meu link do WhatsApp. E tem também o link de acesso ao treinamento. Então, caso você tenha alguma dúvida, queira saber algo mais, é só acessar os links que estão aqui e também abaixo de cada videoaula. E para baixar o e-book, você vai acessar o meu Telegram. Ó, falei para você que a ideia é continuar subindo, ó. Continua subindo. Pena que acabou pegando uma taxa só, né? Quando você entrar aqui no canal do Telegram, você vai ver aqui a mensagem fixada, vai clicar sobre ela e vai abrir os dois links, aí você faz o download, tá bom? Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó. O Djalma fechando uma sessão aqui maravilhosamente bem, né, Djalma? Batendo meta. Aqui você vê um pequeno vídeo, ó, de uma entrada aqui do aluno, ó, bem na região aqui de reversão. Esse aqui é o Bruno, ó. Boa noite, mestre. Arami pra cima, conhecimento liberta, obrigado por tudo. Treinamento Hunter, realizando sonhos, gratidão por tudo. É isso aí, Bruno, meus parabéns. Aqui é o Taylor também, ó. Olha que sequência linda, fazendo um 10-1, depois 5-0. E ele diz assim, ó, em menos de um mês no treinamento. Só gratidão por enquanto. São entradas pequenas para estudo mesmo, mas tá ficando bom. É isso aí, Taylor. Você tá vendo aqui o resultado de um aluno que faz... Quanto que ele falou aqui? Menos de um mês. Ó, 10-1, 5-0. Entendeu o poder do conhecimento? Nosso aluno aí do treinamento, aqui é o Alessandro, ó, batendo meta, um 7-2, seguindo o movimento. Aqui o Djalma novamente, ó, mandando resultados. Aqui a Vanessa mandando os resultados, ó. Faz um tempo que eu não mando meus resultados, mas tá aí, professor, 4-1. Meus parabéns, Vanessa.
A Mauri aqui, ó, batendo meta de R$60 para 148. Aqui as aulas que eu subo para o YouTube e assim por diante, tá, pessoal? Então, acesse aí, baixe o seu e-book. Tem alguma dúvida quanto a treinamento? Quer tirar alguma dúvida em relação a algo? Ó, pode mandar um direct, como já tem aqui no meu Instagram. Lembrando que eu respondo quem me segue. Link de acesso ao treinamento. Também tem meu WhatsApp aqui, caso você queira entrar em contato comigo. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, tá bom? Vamos lá? Vamos para o gráfico. Então, Audi USD, fiz uma entradinha ali. Já começamos positivo. Euro JPY, ó. Euro JPY já está um gráfico. Ele está um gráfico aqui, um gráfico que não dá uma perspectiva clara de movimentação, né? Ele está meio travado nessa região aqui. Ele não decide se ele quer ficar embaixo, se ele quer ficar em cima da região. Está meio... Será que ele vai fazer essa movimentação aqui? Vamos ver, ó. Essa movimentação aqui nessa região, por quê? Olha só como que a onda trabalha. A única problemática, pessoal, você viu no primeiro trade que eu fiz, né? Entra um pavio aqui, entra uma força ali, no último segundo pode reverter o movimento. Aqui, ó, ainda existe uma expectativa de venda nessa região. A expectativa existe. Porém, existem forças, ó, vou entrar com mais duas taxas. Existem forças aqui que podem tirar o meu trade da região. Aí você fala assim, mas como assim, Cadu? Você viu aqui que entrou volume de alta? Esse volume de alta, pessoal, em relação àquele candle, não está significando que realmente ali vai sair rompendo tudo, mas está falando que ali é uma região importante para compradores. Vocês têm que aprender a interpretar o gráfico. Não é porque tem um volume alto que significa que aquela região ali ela é intransponível, não é isso, tá? Ó, fechou? Vamos lá? Pô, maravilhosamente bem. Então tem muita gente aqui, ó, deixa eu tirar essa linha aqui. Tem muita gente aqui que sai comprando, olha só, por isso que é importante saber ler o volume, né? Tem muita gente que sai comprando porque viu aqui, ó, viu um candle como esse, que eu não quero apagar ali, tá? O candle foi esse candle aqui, ó. Viu um candle como esse e viu esse volume aqui. Aí o que a pessoa pensa? Poxa, candle de alta, eu vou continuar comprando, eu vou fazer a minha compra e seguir movimento. E aí que mora o perigo de entender dessa forma. Por quê? Não é porque você tem um volume alto na região que você é obrigado a fazer uma compra. Pessoal, o gráfico ele tem que ser analisado. Olha só, quando você vem aqui no gráfico, você começa a ver regiões. O que você tem aqui? Ó? Eu tenho aqui região de resistência. Eu tenho aqui, ó, região de resistência. Eu tenho aqui, ó, região de resistência. E aqui eu tenho região de suporte. Lembra? Há muito tempo atrás, eu falei dessa regrinha para o pessoal aqui. Vou ensinar uma regra para você entender se você tem que operar suporte ou resistência de acordo com o volume do gráfico, tá? Por quê? Porque muitas pessoas falam assim, eu vou entrar aqui porque está mostrando volume, ela vai lá e toma tinta. Só que ela não entende a dinâmica do gráfico. O volume é a última coisa a ser visto no gráfico, nas regras que o Cadu ensina no treinamento. Então você vai ver contexto, você vai ver regiões, você vai ver tendências, você vai ver padrões de vela e depois você vai ver volume. O que eu quero dizer com tudo isso aqui, pessoal? A regrinha do suporte e resistência para você entender o que você vai comprar, o que você vai vender. Então, se o preço atual, pega essa é de presente aí da quinta-feira, hein? Ó, eu já falei isso aqui, mas às vezes, né, o pessoal, não sei, parece que entra no ouvido e sai no outro, né? Ó, a regrinha da importância de você saber se vou vender ou vou comprar. Eu tenho o preço aqui, não é?
Então vamos lá, eu vou escrever aqui, ó. Aqui eu tenho meu preço. Preço está aqui, perfeito? O preço está nesse quadradinho aqui. O que eu tenho aqui em relação ao preço? Eu tenho aqui resistência. Eu tenho aqui resistência. E eu tenho aqui resistência. Perfeito? E eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui justamente o que? Um suporte. Olha a regra. Olha a regra. O que eu tenho empurrando o preço? Eu tenho mais suporte ou tenho mais resistência? Ah, Cadu, eu tenho mais resistência. Opa! O que é mais difícil, então? O preço transpassar esse suporte ou o preço transpassar a resistência, resistência e resistência? O que é mais difícil para o preço? Ah, se ele romper essa resistência, ele vai ter essa outra resistência. Se ele romper essa resistência, ele vai ter essa outra resistência. Agora, se ele romper esse suporte, aqui, né, próximo ao preço que nós estamos vendo, o preço vai embora. O preço vai embora. Por quê? Porque ele só tem esse suporte. Então, a ideia técnica aqui é que mesmo que o preço vá subindo, tentando resistir para buscar aqui pontos de liquidez, a ideia é que ele vá caminhar para o lugar mais fraco, porque onde tem mais resistência, mais resistente será o preço. Então você tem que aprender a aliar suporte e resistência junto ao volume. Não é porque eu vejo um volume alto e um candle aqui que eu vou ter que comprar. Você aprende isso tudo no treinamento, tá, pessoal? Você aprende tudo isso no treinamento. Então, não é porque eu vejo isso aqui que eu sou obrigado a sair comprando como alguém compraria ali. Não, pessoal. Isso não é regra, tá? Isso não é regra. Isso é um pensamento que talvez você colocou na cabeça porque você entende o volume dessa forma. O volume, ele tem que estar num contexto gráfico. Então, como é que eu posso, só porque apareceu um volume ali, fazer uma venda? Isso que o gráfico está trabalhando assim, né? Ó, se você percebe lá, ó, o preço faz força de queda, por quê? Está próximo à resistência. Aí o preço faz lá, ó, força de queda, por quê? Está perto de uma resistência. Aí ele vai lá e faz um candle de alta. Olha só, tem força um candle desse de alta? Não tem. Aí o preço vai lá e faz uma força de queda, ó, abrindo abaixo, fechando abaixo. Olha só. Aí o preço vai lá e faz novamente um outro ativo. Aí o preço faz isso, ó. Faz isso. Pronto. Aí mostrou volume aqui embaixo. Olha o pensamento da pessoa. Ah, agora fez um candle como esse, força, ó, vai buscar. Só que ele esquece que este pavio aqui, ó, significa isso. Ele esquece que esse pavio aqui, ó, significa essa força no gráfico. Assim como aqui, ó, já mostra indecisão de alta. Esse doji aqui mostra indecisão de alta. Ó, muita indecisão na região. Aqui, quando você olha este gráfico, ó, você vê aqui, ó, a força de alta querendo entrar na região e também não tendo força. Aqui é a mesma coisa, ó, é isso que você vê. É isso que você olha, é isso que você analisa. E aí, você esquece que existem regiões ali travando o movimento. Olha só, talvez eu fazendo o movimento ali dos candles, você teve uma opinião. Quando eu faço isso, mostrando para você onde teve força de briga de região e qual foi a ideia do preço, aí você fala assim, poxa, agora eu não sei para onde o preço vai, porque agora ficou gente comprando, gente vendendo, agora eu fiquei sem entender nada. Exatamente. Por isso que o preço é clareza, tá? Por isso que o preço é clareza. Agora você fica como se não tivesse entendido nada. Ou seja, na dúvida não se faz nada. Então é isso que você tem que entender no gráfico. Olha só que movimento lindo, ó. A região que eu falei para você, pega essa para o coração. O que eu falei? Ele tem 3 regiões de resistência acima e um suporte abaixo. Qual é a melhor região para ele romper? Suporte. Por quê? Porque aqui ele tem apenas uma região segurando, aqui ele tem
Opa, não era o 2 aqui. Ele tem uma, aqui ele tem duas, aqui ele tem 3 regiões impedindo o preço de passar. Então, pessoal, o gráfico é raciocínio. Aprenda como operar suporte e resistência analisando o volume no padrão de vela, ou analisando o volume vela-vela, entendeu? Porque se você for analisar o volume vela-vela, você vai analisar o volume de um jeito que você vai imaginar que você precisa comprar. Por exemplo, aqui, ó. Olha aqui, fez um volume de alta, acima do volume de baixa. Fez esse padrão aqui. O que a maioria da pessoa pode ter pensado? Ah, vou chegar aqui, ó, e vou comprar, porque tem volume. Como é que você vai comprar se você tem uma barreira como essa aqui, ó? Você entendeu, pessoal? Por isso que o volume ele é só um filtro e ele é a última coisa que eu vou ver no gráfico. Eu não posso espelhar a minha entrada com base em volume. Eu tenho que espelhar a minha entrada com base no contexto do gráfico, regiões, tendência, o que o price action, o que a vela está fazendo ali na região, para eu ter um entendimento claro. O volume vai ser apenas um filtro. Como aqui, ó, em Audi, quando eu fiz essa entradinha aqui, ó, eu mostrei o que para você? Ó, esse pensamento aqui é um pensamento de compra. Eu entrei, o preço continuou caindo, mas é um pensamento de compra. Por que é um pensamento de compra? Olha como que o gráfico está trabalhando. Olha a região traçada, olha a região traçada, olha a região traçada. Vamos analisar esse aqui? Vamos analisar esse aqui, ó, de graça para você aí, ó, presentão de análise, ó. Suporte. O que eu tenho aqui? Suporte. E o que eu tenho aqui, ó? Tinha aqui, né? Resistência. O que é mais fácil? O preço romper uma resistência ou romper 2 suportes? Pessoal, é uma questão de lógica. Então, numa região como essa aqui, ó, por que eu vou querer vender? Não vou vender. Deixa ele fazer um movimento, deixa ele trabalhar o movimento, e aí sim eu procurar o que fazer com o gráfico. Você tem que analisar o gráfico de acordo com aquilo que o gráfico mostra. Esses dias teve um comentário de um rapaz aqui no YouTube dizendo assim, nossa, ele fala como se fosse uma questão exata, né? Como se fosse o gráfico fosse uma ciência exata. Não, o gráfico não é uma ciência exata. Aliás, ó, tá vendo? Eu fiz aquela entrada aqui, depois o áudio USD abriu para 3 horas, ó. Eu entrei no fechamento, quase no fechamento do gráfico, agora ele fechou para 1 minuto aqui, entrei na hora certa. O gráfico não é uma questão exata, porém a análise ela pode te levar de 50% do entendimento, dos 50% do entendimento que você já tem a seu favor, até 90%. Então, se você encaixar todos os setores, você sai de 50% para 90%. Porque você já tem aqui, ó, 50% de erro e 50% de acerto. Então você já sai de 50% para 90%, 50% de acerto para 90% de acerto quando você sabe fazer uma análise. Conseguiu entender? Então não é que o gráfico é exato, mas existe uma probabilidade estatística de quando você tem conhecimento para diminuir o risco, sabendo analisar o gráfico com os padrões da análise gráfica, você sabe como aliar o gráfico e fazer os seus trades. Assim como eu fiz aqui em Euro JPY. O que eu falei para vocês? Que seria muito mais simples ele romper fundo pelo jeito que o gráfico está trabalhando. Pessoal, é só você entender como funcionam as regras. Você entender como funcionam as regras, você conseguir entender como funcionam as regras, você vai fazer com que o seu entendimento seja movido pelas técnicas. Aí você é capaz de abrir o gráfico no histórico, ó, olha só, né? Acho que eu mostrei ontem, eu não gosto de ficar mostrando histórico aqui, porque uma vez eu mostrei o histórico e um aluno falou assim que ele se sentia muito... Aluno não, né? Aqui do YouTube, um seguidor, ele se sentia muito para baixo, porque ele não conseguia e tal. Ao invés de eu incentivar ele a estudar, ele se sentia triste. Então eu não gosto muito de mostrar isso. Mas pensa uma coisa comigo, ó, raciocina. Vamos lá para um gráfico aqui, ó. Se o preço está nessa região, faça uma análise aí, as próximas análises. Se você tem aqui, ó, 1, 2, 3 resistências acima e você tem um suporte abaixo,
Eu não estou querendo dizer que ele vai sair rompendo já o suporte e vai embora. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas olha só, ele vai ter que romper uma resistência, depois ele vai ter que romper a segunda resistência e depois ele vai ter que romper a outra resistência. Então é muito mais, tecnicamente falando, dele buscar resistência e vir romper fundo do que ele vir romper fundo para depois buscar resistência. Ele vai fazer esse movimento também. Só que no preço atual, se você ver esse cenário com 3 resistências e um suporte, pode ter certeza que vai ser muito mais fácil ele romper fundo, depois ir lá buscar resistência lá em cima, porque aqui tem o quê? Liquidez. Entendeu? Por que que aqui tem mais resistências? Porque aqui tem mais liquidez, tem muito mais gente posicionado lá no Forex. E é assim que você vai analisando o gráfico, você vai se posicionando no gráfico. E aí você é capaz de entender como o gráfico funciona. Aqui o volume, por exemplo, agora fica claro, né, gente? Olha só, volume entrou no movimento, tendência de baixa entrou no movimento, agora fica claro. Diferente desse movimento aqui, ó, diferente desse movimento, olha o volume aqui. Como ele está quebrado. Olha o volume como ele está quebrado. Você consegue entender, tem gente, eu vou comprar porque entrou o volume de alta. Tá, mas você consegue entender aqui, ó, que todos são volumes de alta, ó, volume de alta, volume de alta e volume de alta. E você tem também aqui o que? Volume de baixa, volume de baixo, volume de baixo. Opa, o preço está travado, não tem ninguém ganhando a batalha ali. Agora aqui, ó, volume de baixo, volume de baixo, volume de baixo, volume de baixo, volume de baixo. Opa! Olha a diferença deste movimento em relação a isso que acontece no gráfico e este movimento em cima do que acontece no gráfico. Essas coisas que você tem que aprender a entender, a raciocinar. Esses detalhes vão mudar a sua vida. Agora é o seguinte, existem questões práticas, detalhes, teorias, formas de enxergar o gráfico dentro de um contexto e dentro de uma região para você aprender como operar o suporte de resistência, analisando esse volume vela a vela. Porque você pode ver, por exemplo, aqui, ó, essa vela e o volume, essa vela e o volume, essa vela e o volume. E você consegue entender tanto um volume de tendência como um volume de vela a vela. Aqui, ó, você pode ver volume em tendência como vela a vela. Aqui, ó, você pode ver volume vela a vela e como tendência também. Então, para isso, pessoal, onde está ligado isso? Eu só vou analisar o volume a vela agora, então ficou fácil. É só eu ficar vendo a vela, ver o volume e ver como está. Não. Isso está ligado a contextos. Você consegue compreender que este contexto aqui é diferente desse contexto aqui? Cadu, eu consigo entender que é diferente. Ótimo, esse é o caminho. Então, todo volume vai ser aliado a um contexto diferente. Eu vou enxergar o volume, suporte e resistência dentro do contexto que ele está trabalhando. Então, regiões, tendência, padrões, eles têm que fazer parte de um grande contexto. Esse contexto está aliado para eu fazer a entrada? Eu vou fazer a minha entrada. Então, tira esse negócio da cabeça. Entrou volume, eu vou comprar. De compra, né? Entrou volume de compra, eu vou comprar. Entrou volume de venda, eu vou vender. Tá bom? Ok. Se tem padrão, tem volume, está apto a fazer o movimento? Perfeito. Agora é o seguinte, responde o negócio para mim. Qual é o contexto que o gráfico está? Ele está fazendo um movimento dentro de um contexto para que isso aconteça? Ótimo. O volume fez um filtro ali em suporte e resistência para você trabalhar. Não, Cadu, não. Esse contexto que você está falando não bate com o que o volume está fazendo ali na região. Então, não tem entrada, pessoal. Tá bom? Não tem entrada. No treinamento, você vai aprender todo esse contexto gráfico, todas essas questões de região, todas essas questões de tendência, todas essas questões da vela, para você analisar o volume vela a vela ou analisar o volume em frente à tendência. Então, são detalhes que é necessário você entender. Não basta chegar ali e ver o volume como filtro, você tem que ver como a tendência está trabalhando. Você tem que ver o contexto do gráfico, você tem que ver o padrão. O nome já diz, né? Se é análise gráfica, você está analisando o gráfico de forma correta. Compreendeu, pessoal, como é que se faz? É assim que se faz, é assim que se busca, é assim que se trabalha.
Eu estava operando, era umas 5 e pouco da manhã, o gráfico estava bem assim, devagarzinho também, sem liquidez. Voltei agora para abrir uma tela aqui para gravar para vocês também, né? 7 e pouco da manhã, também está assim meio sem liquidez. Então acho que por aqui tá bom, já fiz aqui minhas 2 sessões no dia, tá ótimo. O dia já está praticamente encerrado. Eu espero que você tenha entendido. Se você quer aprender realmente como funciona, como trabalhar, como estudar, os links de acesso ao treinamento estão aí no rodapé, tá? Tá aí na mensagem fixada, tá aí no link do YouTube, tá aí no meu Instagram. Qualquer dúvida é só entrar em contato, o seu acesso é vitalício. Fez aquisição, você já começa a estudar e já ter o suporte diretamente comigo, tá bom? Você que está no YouTube, aluno do YouTube, seguidor do YouTube, por gentileza, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Isso ajuda muito aqui o canal para que eu continue trazendo conteúdo e que eu saiba, que eu tenha certeza e a compreensão que os assuntos estão te ajudando e eu estou no caminho certo para fazer com que você abra sua mente e comece a entender como é que funciona o gráfico. Porque aqui, eu trago aqui 10% do que nós vemos no treinamento. Mas com esses 10% eu já sou capaz de mostrar para você que talvez a forma como você estuda está errada e você precisa estudar da forma correta. Tá bom? Fica com Deus, vou ficando por aqui. Não saia sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!